Oi, gente, lição 137 para você fazer com muito amor, porque essa lição é tipo uma continuação da anterior, que é a doença é uma defesa contra a verdade. E essa 137 é: quando sou curado, não sou curado sozinho. Ou seja, quando eu me curo, eu curo o mundo. Para a lição 137. Vamos esperar só ela entrar. Assim que ela entrar, a gente começa a leitura. Vamos Oi, lá? não vamos nos curar sozinhas hoje. Vamos nos curar em conjunto, todo mundo junto. Uhul! Uhul. Lição 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Que incrível. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada. Mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrando e sem a unidade que lhe dá a vida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade e sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contrassonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece ser mais sólido e mais estável do que a mente. E o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real,
as perguntas terão sido respondidas e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada. E por esse atributo prova que as leis que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar, são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com facilidade com que a facilidade e a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida venha a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. E ao te deixares curar, vês todos aqueles à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em que tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para curar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seria isso. Seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje, pedimos que só a verdade venha ocupar as nossas mentes. Que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa ser. Cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos ao soar de cada hora de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção e a dor pela alegria, a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo. Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a esses pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti neste dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar, assim como recebes. Para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia.
lembramos-nos do nosso propósito com esse pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Cara, não tem... fantástica. E o mais legal é que Nossa, quando alguém se cura, cura a gente também, né? não, e isso tem tudo a ver com aquele rios que eu mandei para você, daquele muçulmano, eu acho, islamita, aquele. Eu não sei, acho que era um muçulmano, não era esse, aquele cara que Eu ele fala acho que assim, era. quando você dá, se Deus está te dando, Alá que ele fala, mas Alá era o que Jesus falava, né? Porque ele falava aramaico, então Jesus não falava Deus, falava Alá. E daí o cara fala, Alá te dá o tempo todo. Se você merece, se você acha que você merece ou não, Alá está te dando. Então você pode dar para os outros se as outras pessoas acham que. Se você acha que elas merecem ou não, não faz diferença. Porque é isso. Porque você só. Tudo que você dá, você recebe. Você só. Realmente você não pode ser curado sozinho. Ou Você seja, é dar e curado. receber é a mesma coisa. Sim, e você não tem como curar sozinho. Você cura quando você não importa mais o que o outro tem ou não tem. Importa que ele é extensão de Deus e que você o reconhece por isso. Eu adorei essa lição, Salam e ela é uma continuação. E agora a gente E vai para o mundo sem culpa. Capítulo 13, parte você 8 vai da lendo até eu percepção. achar essa, tá? Eu achei Oi? que ia ser uma segunda live. O quê? Você vai lendo até eu achar ela. Porque Tá. eu tô com o computador, tá bom? O mundo sem culpa, tá? Parte 8 da percepção ao conhecimento. Toda cura é liberação do passado. É por isso que o Espírito Santo é o único que cura. Ele ensina que o passado não existe, um fato que pertence à esfera do conhecimento e, portanto, ninguém no mundo pode conhecer. De fato, seria impossível estar no mundo com esse conhecimento, pois a mente que conhece isso, inequivocadamente também tem o conhecimento e que habita na eternidade e não usa qualquer percepção. Portanto, ela não leva em consideração onde está, porque o conceito onde nada significa para ela. Tem o conhecimento de que está em toda parte, assim como de tudo que possui, assim como de que tudo possui para sempre. Isso aqui me lembrou o filme Lucy, naquela parte final lá. Estou em tudo. Achou? Não, achei, agora eu achei o livro, pelo menos, o texto. É capítulo A 13, parte 8, né? parte 8. A diferença muito real existente entre percepção e conhecimento fica bastante evidente se consideras isso. Nada há de parcial a respeito do conhecimento. Cada aspecto é total e, portanto, nenhum aspecto é separado. Tu és um aspecto do conhecimento estando na mente de Deus que te conhece. Todo conhecimento tem que ser teu, pois todo conhecimento está em ti. A percepção, no seu mais alto grau, nunca é completa. Mesmo a percepção do Espírito Santo, tão perfeita quanto a percepção pode ser, é sem significado no céu. A percepção pode alcançar todos os lugares sob a sua orientação, pois a visão de Cristo contempla todas as coisas na luz. No entanto, nenhuma percepção, por mais santa que seja, durará para sempre. E isso é legal porque até o livro Um Curso em Milagres, até o que a gente está falando, não vai durar para sempre, porque não há necessidade. Exato. 3. Achou? Não, eu vou dizer quando eu achar. Assim sendo, a percepção perfeita tem muitos elementos em comum com o conhecimento, tornando possível sua transferência para ele. No entanto, o último passo tem que ser dado por Deus, porque o último passo na tua redenção, que parece estar no futuro, foi realizado por Deus na tua criação. A separação não o interrompeu. A criação não pode ser interrompida. A separação é meramente uma formulação falha da realidade, sem nenhum efeito. O milagre
sem nenhuma função no céu, é necessário aqui. Aspectos da realidade ainda podem ser vistos, e eles substituirão os aspectos da irrealidade. Aspectos da realidade podem ser vistos em todas as coisas e em todos os lugares. Entretanto, só Deus pode reuni-los todos, coroando-os como um só com a dádiva final da eternidade. À margem, Que página? à margem do Pai e do Filho, o Espírito Santo não tem função. Ele não está separado de nenhum dos dois, estando na mente de ambos e conhecendo que a mente é uma só. Ele é um pensamento de Deus e Deus o deu a ti porque ele não tem pensamentos que não compartilhe. A mensagem do Espírito Santo fala da intemporalidade no tempo. E é por isso que a visão de Cristo olha para tudo com amor. No entanto, mesmo a visão de Cristo não é a sua realidade. Os aspectos dourados da realidade que saltam à luz sob o olhar amoroso de Cristo são vislumbres parciais do céu que está além. Sim, esse é o milagre da criação, que ela é una para sempre. Todo milagre que ofereces ao Filho de Deus não é senão a verdadeira percepção de um aspecto do todo. Embora cada aspecto seja o todo, não podes conhecer isso enquanto não vês que cada aspecto é o mesmo, percebido à mesma luz e, portanto, um só. Dessa forma, todo aquele que é visto sem o passado te traz para mais perto do fim dos tempos, trazendo à escuridão uma forma de ver que está curada, e é capaz de curar, fazendo com que o mundo possa ver. Pois é preciso que a luz venha ao mundo escuro para fazer com que a visão de Cristo seja possível mesmo aqui. Ajuda-o a dar a sua dádiva de luz a todos aqueles que pensam que vagam nas trevas e permite que ele os reúna em sua visão serena, fazendo com que sejam um. Cara, isso aqui é incrível, porque isso aqui me lembrou quando uma pessoa recebe um espírito que precisa encaminhar para a luz. Na verdade, tudo que é necessário é só voltar para a luz. Eles todos são sempre, o né? mesmo. Você, na verdade, inclusive, a nossa alminha tem que ir para a luz. Se a gente tem essa pessoa que está pegada no ego, que é a nossa própria alma, que a gente tem que ir para a luz, sem julgamento, para a luz total. Consegui. Uhum. Eles todos são o mesmo. Eles todos são o mesmo, todos belos e iguais em sua santidade. E eles os oferecerá ao seu Pai, assim como eles foram oferecidos a ele. Só há um milagre, como há uma realidade. E cada milagre que fazes contém todos os milagres, assim como cada aspecto da realidade que vês se funde em quietude à realidade única de Deus. O único milagre que jamais existiu é o Santíssimo Filho de Deus, criado na única realidade, que é o seu Pai. A visão de Cristo é a sua dádiva a ti. O que ele é a dádiva do seu Pai a ele. Fica contente com a cura, pois a dádiva de Cristo tu podes conceder e a dádiva do teu Pai não podes perder. Oferece a dádiva de Cristo a todas as pessoas em todos os lugares, pois os milagres oferecidos ao Filho de Deus, através do Espírito Santo, te sintonizam com a realidade. O Espírito Santo conhece a tua parte na redenção e aqueles que estão buscando-te e onde achá-los. O conhecimento está muito além da tua concernência individual. Tu que és parte dele, és todo ele. E só precisas reconhecer que ele é do Pai e não teu. O teu papel na redenção te conduz a ele por restabelecer a sua unicidade em tua mente. Continua? Vai. Quando tiveres vistos os teus irmãos como tu mesmo, estarás liberado para o conhecimento, tendo aprendido a liberar-te através daquele que conhece a liberdade. Une-te a mim sob a bandeira santa do seu ensinamento e na medida em que crescemos em força,
O poder do Filho de Deus mover-se-á em nós e não deixaremos ninguém intocado e ninguém sozinho. E de repente o tempo terá terminado e todos nós nos uniremos na eternidade de Deus, o Pai. A luz santa que viste fora de ti, em todo o milagre que ofereceste a teus irmãos, retornará a ti, e conhecendo que a luz está em ti, as tuas criações lá estarão contigo, assim como tu estás no teu Pai. Então não adianta você achar que você é melhor que alguém ou pior que alguém. Tipo, ai, aqui a energia é ruim, aqui não vai dar. Ah, essa pessoa não tem uma energia boa. Todos, não existe um que não vá. Isso é o mais Eu adoro, simples. é ótimo. Eu adoro ter trabalhado essa questão desse trauma de abandono. Porque daí, tipo, como que você vai ser abandonada se você é um com todo mundo? Não tem como. Não tem. Não tem como. E, tipo, as pessoas podem ir na frente, podem ir na frente, podem ir na frente, mas elas têm que esperar você. Então, é o amor delas que te salva. E se você não tiver esperança no outro, quem está se abandonando é você mesmo. Exato. É muito legal isso. Assim como os milagres desse mundo te unem aos teus irmãos, também assim as tuas criações estabelecem a tua paternidade no céu. Tu és a testemunha da paternidade de Deus e ele te deu o poder de criar as testemunhas da tua, que é como a sua. Nega um irmão aqui e negas as testemunhas da tua paternidade no céu. O milagre que Deus criou é perfeito, assim como são os milagres que tu estabeleceste em seu nome. Eles não necessitam de cura, e nem tu, quando os aceitas. Entretanto, nesse mundo, a tua perfeição não é testemunhada. Deus a conhece, mas tu não. E assim não compartilhas o seu testemunho da tua perfeição. E nem dás testemunho dele. Pois para que a realidade seja testemunhada, o testemunho tem que ser uno. Deus espera pelo céu e para ele. Eles testemunham aquilo que tu não conheces. E à medida que alcançam a porta do céu, Deus a abrirá, pois jamais ele deixará seu próprio filho amado do lado de fora e além de si mesmo. E Cara, é simplesmente tão lindo, tão libertador. E se a gente só pensa nisso, a gente para de ser besta, né? É tipo assim, para de ser besta. É todo não, e é mundo incrível como as igual. coisas e é incrível como a gente começa a ouvir realmente a voz por Deus todos os dias. Foi muito incrível, tipo, eu tinha acabado de receber aquele Boa vídeo que eu noite, mandei para você. Almir. Ó, o Almir aí. Somos todos um, literalmente. E eu fiquei pensando assim, cara, como que pode? E tipo, a gente fala em Jesus, em Cristo, mas ele não é apegado aos termos cristãos, né? E daí quando a gente vê um texto do Bhagavad Gita, do Corão, seja o que for, a gente sabe que o que a gente quer se conectar a Deus e a gente não está apegado a nome. Exato. A gente não sabe porque a gente não tem preferência. A gente vai ter que todo mundo vai estar lá. Vocês vão chamar do que seja, entendeu? De nirvana, de céu, de que for, o jardim, né? A gente estará junto, porque a gente só se ilumina quando todos estiverem juntos. Isso é muito lindo. É uma paz incrível. Sim, a gente tem que lembrar que eu só sou iluminado totalmente se você também for. E quando eu falo E, você, é qualquer um, aqueles que eu amo e aqueles que eu odeio. Então, não pense que você vai sozinho. Não pense que um lado é melhor do que o outro, que alguém é melhor do que o outro. só quando a Todos gente vamos juntos. conseguir efetivamente dar a luz para o outro, só quando a gente conseguir amar o outro, que nós temos a chave. Porque senão a gente que está se prendendo para fora do céu. Exato. Mas Deus, como diz, Deus abrirá, pois jamais ele deixará seu próprio filho amado do lado de fora e além de si mesmo. E Ai, que fofo. Boa noite.